História número 6. Um filho bom e outro mau. Veja agora Caim e Abel. Já estão crescidos. Caim tornou-se lavrador. Cultivava cereais, frutas e legumes. Abel tornou-se pastor de ovelhas. Gostava de cuidar das ovelhinhas. Estas ficaram grandes e em pouco tempo Abel tinha um rebanho de ovelhas para cuidar. Certo dia, Caim e Abel ofereceram um presente a Deus. Caim trouxe dos alimentos que cresceram no campo, e Abel trouxe sua melhor ovelha. Jeová gostou de Abel e de seu presente, mas não gostou de Caim e do presente dele. Sabe por quê? Não era só porque o presente de Abel era melhor do que o de Caim. Era porque Abel era bom, amava Jeová e seu irmão. Mas Caim era mau, não amava seu irmão. Assim, Deus disse a Caim que devia mudar. Mas Caim não escutou. Ficou muito zangado, porque Deus gostou mais de Abel. Então, Caim disse a Abel: "Vamos ao campo." Lá, quando estavam sozinhos, Caim bateu no seu irmão Abel. Bateu tão forte que o matou. Como isso foi mal! Abel morreu, mas Deus ainda se lembra dele. Abel era bom, e Jeová nunca se esquece de gente assim. Por isso, algum dia, Jeová Deus vai trazer Abel de volta à vida. Então, Abel nunca mais vai ter de morrer. Vai poder viver para sempre na terra. Não será bom conhecer gente assim como Abel? Mas Deus não gosta de gente como Caim. Por isso, depois que Caim matou seu irmão, Deus o castigou, mandando-o para longe de sua família. Quando Caim foi para outra parte da terra, levou consigo uma de suas irmãs, que ficou sendo sua esposa. Com o tempo, Caim e sua esposa tiveram filhos. Outros filhos e filhas de Adão e Eva se casaram e também tiveram filhos. Em pouco tempo, houve muita gente na terra. Vamos ver como eram. História número 7. Um homem corajoso. Com o aumento de gente na terra, a maioria passou a agir mal, assim como Caim. Mas um homem era diferente. Era este homem, chamado Enoque. Era um homem corajoso. Todos em volta dele faziam coisas más, mas Enoque continuava a servir a Deus. Sabe por que aquela gente, naquele tempo, fazia tanta coisa má? Ora, veja, quem fez Adão e Eva desobedecer a Deus e comer da fruta de que não deviam comer? Sim, um anjo mau. A Bíblia o chama de Satanás. Ele procura fazer que todos sejam maus. Um dia, Jeová Deus mandou Enoque dizer algo às pessoas de que não gostaram. Foi: virá o dia em que Deus vai destruir todos os maus. Aquela gente ficou muito zangada ao ouvir isso. Até podem ter tentado matar Enoque. Por isso, Enoque teve de ser bem corajoso para falar sobre o que Deus ia fazer. Deus não deixou Enoque viver muito tempo entre aquela gente má. Enoque viveu só 365 anos. Por que dizemos só 365 anos? Porque, naquele tempo, os homens eram mais fortes e viviam muito mais tempo. Ora, o filho de Enoque, Metusalém, viveu 969 anos. Bem, depois de Enoque morrer, as pessoas ficaram ainda piores. A Bíblia diz que só pensavam no que era ruim todo o tempo e que a terra ficou cheia de violência. Sabe uma razão por que havia tantas dificuldades na terra naquele tempo? Era porque Satanás tinha achado um novo jeito para induzir as pessoas a fazer o mal.
Vamos saber disso logo. História número 8. Gigantes na terra. Se alguém tão alto como o teto da sua casa se chegasse a você, o que acharia disso? Ele seria um gigante. Antigamente, havia mesmo gigantes na terra. A Bíblia mostra que os pais deles eram anjos do céu. Mas como podia ser assim? Lembre-se de que o anjo mau, Satanás, estava causando encrencas. Até mesmo tentou fazer que anjos de Deus ficassem maus. Alguns destes começaram a escutar a Satanás. Deixaram o trabalho que Deus tinha para eles no céu. Desceram à terra e fizeram para si corpos humanos. Sabe por quê? A Bíblia diz que foi porque esses filhos de Deus viram as lindas mulheres na terra e quiseram viver com elas. Por isso, vieram à terra e se casaram com elas. A Bíblia diz que isso era errado, porque Deus fez os anjos para viverem no céu. Quando os anjos e suas mulheres tiveram bebês, estes eram diferentes. No começo, talvez nem parecessem muito diferentes, mas ficaram cada vez maiores e mais fortes, até se tornarem gigantes. Esses gigantes eram maus, e já que eram tão grandes e fortes, machucavam os outros. Tentavam obrigar todos a serem tão ruins como eles. Enoque já havia morrido, mas havia então outro homem bom na terra. Chamava-se Noé. Ele sempre fazia o que Deus queria. Um dia, Deus disse a Noé que tinha chegado o tempo para ele destruir todos os maus. Mas Deus ia salvar Noé, a família dele e muitos animais. Vejamos como Deus fez isso. História número 9. Noé constrói uma arca. Noé tinha uma esposa e 3 filhos. Seus filhos chamavam-se Sem, Cã e Jafé. E cada um deles tinha uma esposa, de modo que a família de Noé era de 8 pessoas. Deus mandou então que Noé construísse uma grande arca. Esta arca era tão grande como um navio, mas parecia mais uma grande e comprida caixa. Faça-a com 3 andares e com compartimentos, disse Deus. Estes eram para Noé e sua família, os animais e para comida para todos. Deus mandou Noé fazer a arca de modo a não entrar água. Deus disse: Vou mandar um grande dilúvio de água e destruir todo o mundo. Quem não estiver na arca vai morrer. Noé e seus filhos obedeceram a Jeová e começaram a construção. As outras pessoas apenas riram, continuaram mas ninguém acreditou quando Noé contou o que Deus ia fazer. Levou tempo para construir a arca, porque ela era muito grande. Após muitos anos, ficou pronta. Então, Deus mandou Noé levar os animais à arca. Devia levar 2 de cada espécie, macho e fêmea de certos animais. Das outras espécies, Deus mandou levar 7. Deus disse também a Noé que levasse todas as espécies diferentes de aves. Noé fez o que Deus mandou. Depois, Noé e sua família entraram na arca. Deus fechou então a porta. Noé e sua família ficaram esperando. Imagine você estar na arca com eles esperando. Vai haver um dilúvio, como Deus disse? História número 10. O grande dilúvio. Lá fora da arca, as pessoas cuidavam da sua vida assim como antes. Não acreditavam que ia haver um dilúvio. Devem ter rido mais do que nunca. Mas logo pararam de rir. De repente, começou a cair água.
caiu do céu como aguaceiro. Noé tinha razão. Mas já era tarde para alguém mais entrar na arca. A porta havia sido bem fechada por Jeová. Logo, todo o solo ficou coberto de água. Ela se tornou como grandes rios, derrubou árvores e rolou grandes pedras e fez muito barulho. As pessoas ficaram com medo, subiram aos morros. Se tão somente tivessem escutado Noé e entrado na arca, enquanto a porta ainda estava aberta. Mas agora era tarde demais. A água subiu cada vez mais. Caiu do céu durante 40 dias e 40 noites. Subiu pelos montes e logo as montanhas mais altas foram cobertas. Como Deus havia dito, toda a gente e todos os animais fora da arca morreram. Mas, lá dentro, todos estavam a salvo. Noé e seus filhos haviam construído bem a arca. A água a levantou e ela ficou flutuando em cima da água. Então, um dia, a chuva parou e o sol começou a brilhar. Que espetáculo! Em toda parte havia apenas um grande mar e a única coisa visível era a arca, flutuando por cima dele. Os gigantes haviam desaparecido. Não podiam mais machucar as pessoas. Todos tinham morrido junto com suas mães e a outra gente má. Mas o que aconteceu com seus pais? Os pais dos gigantes não eram gente como nós. Eram anjos que desceram para viver como homens na terra. Por isso, quando veio o dilúvio, não morreram junto com os outros. Deixaram de usar os corpos humanos que haviam feito e voltaram ao céu como anjos. Mas não tiveram mais permissão de fazer parte da família dos anjos de Deus. Assim, tornaram-se anjos de Satanás. A Bíblia os chama de demônios. Deus fez então que soprasse um vento, e as águas do dilúvio começaram a baixar. 5 meses depois, a arca pousou no cume de um monte. Passaram-se mais dias, e os dentro da arca puderam olhar para fora e ver os cumes dos montes. E as águas continuaram a baixar. Então, Noé deixou sair da arca uma ave preta chamada corvo. Ela saiu voando por algum tempo e depois voltou, porque não achou lugar para pousar. Fez isso várias vezes e sempre voltou, descansando na arca. Noé queria ver se a água já baixara na terra. Por isso enviou então uma pomba. Mas esta também voltou, porque não achou lugar para ficar. Noé a enviou pela 2ª vez, e ela trouxe de volta um raminho de oliveira no bico. Assim Noé ficou sabendo que a água havia baixado. Noé enviou a pomba pela 3ª vez, e ela finalmente achou um lugar seco onde viver. Deus falou então a Noé, dizendo: "Saia da arca, tome toda a sua família e os animais com você." Eles estiveram dentro da arca por mais de 1 ano. Podemos imaginar quão felizes todos ficaram por poderem estar novamente lá fora e estar vivos.